Olá pessoal, na nossa aula hoje de desenho de observação e apresentação, nós vamos falar sobre textura utilizando marcadores. Nosso objetivo é apresentar o material e como nós podemos utilizar para representar texturas. A nossa aula está dividida em 3 momentos, vou apresentar os marcadores, falar de modo geral quais são os tipos, um pouquinho das técnicas de uso. Em seguida, vou falar dos materiais que nós vamos utilizar para a demonstração e, por último, fazer a demonstração de como desenhar texturas utilizando os marcadores. Os marcadores são canetas que têm uma ponta porosa feita de fibras prensadas e um reservatório de tinta. Esse reservatório tem no seu centro um material absorvente que vai carregar a tinta. A tinta tem um solvente que mantém o corante na sua forma líquida. Antigamente, os solventes utilizados eram prejudiciais à saúde. A partir dos anos 90, começou a se utilizar o álcool. Existem pincéis à base d'água, mas os artísticos que nós utilizamos geralmente são à base de álcool. Inicialmente, a ponta das fibras elas eram de feltro. Atualmente, são fibras sintéticas. É um material relativamente novo. O primeiro tipo de pincel que utilizava uma ponta de feltro foi patenteado em 1910, mas esse formato mais recente ele foi patenteado, começou a ser desenvolvido principalmente no Japão a partir dos anos 50, 60. O marcador, de modo geral, é um material de preenchimento com cor. Ele não é muito utilizado para traçado. Se vocês observarem esse desenho, fica bem claro. Quando é utilizado somente o marcador, não fica muito definido o desenho, mas à medida que nós utilizamos outros materiais, já é possível que o desenho ganhe mais definição. O que é interessante no marcador é que é possível explorar essa transparência, similar à aquarela, só que de uma forma um pouco mais controlada. Ele não vai encolher o papel como outros materiais à base d'água, já que o veículo que carrega a tinta ele evapora mais rapidamente, o que vai tornar possível o uso em diferentes tipos de papéis. O marcador possui diferentes tipos de ponta. Existe a ponta arredondada, existe a ponta extra fina, que aí nesse caso é possível fazer traçados mais finos. Existe a ponta chanfrada e a ponta em pincel, que tem uma certa maleabilidade semelhante às cerdas de um pincel. O uso de cada um desses tipos de ponta vai permitir um efeito diferente. Frequentemente os marcadores são utilizados para criar uma base no desenho, semelhante a este exemplo aqui à esquerda, e posteriormente são utilizados outros materiais como lápis de cor, pastel, para modificar o desenho. Aqui, nesse caso, foi aplicado lápis de cor para criar as sombras, para criar a textura da madeira e dar uma outra vida ao desenho, adicionar outros detalhes ao desenho. Existem uma infinidade de cores que vão variar de acordo com as marcas, que existem também atualmente várias marcas aí no mercado de marcadores artísticos. Quais são as marcas que nós temos que usar? Quais são as cores que nós temos que usar? Isso vai da prática de cada um, qual é o objetivo que você quer alcançar com aquele desenho. Mas, de modo geral, a gente pode trabalhar com uma lógica de como utilizar as cores. Nós podemos dizer que nós podemos usar as cores definindo que determinada cor vai ser a nossa cor principal, ou um conjunto de cores que serão as nossas cores principais, que naquele desenho vão ser as usadas para cobrir uma área maior. Por exemplo, definir o material do objeto representado, vegetação, água e outros elementos. De maneira geral, nós podemos utilizar cores mais suaves para cumprir esse papel e que nós poderemos depois misturar e combinar facilmente com outras cores que serão adicionadas. Novamente, isso daqui não quer dizer que toda cor clara suave vai ser eu tenho que escolher como uma cor principal. Não exatamente. Isso depende qual desenho você vai fazer, qual é o objetivo do desenho. Vocês vão ver isso em alguns dos exemplos de textura mais adiante.
nós podemos definir um conjunto de cores para aquele nosso trabalho que vão ser as cores de suporte, que vão servir para aprimorar as cores principais, ajudando lá na construção das texturas, do sombreamento. E, por último, nós podemos escolher um conjunto de cores para aquele nosso trabalho que vão servir como cores de destaque, que vão realçar, dar brilho, dar atratividade e contraste para o trabalho. Tem que ser usados com mais cuidados em áreas específicas e menores do desenho. Observem que eu não estou definindo a cor principal é a cor cinza clara. Sempre será a cor cinza clara. Não. O que nós estamos falando são quando nós vamos começar a fazer um trabalho, nós podemos dividir as cores que nós vamos utilizar para aquele trabalho nessas três funções, nessas três grandes funções. Agora, quais são as cores? Isso vai variar, dependendo do que nós vamos desenhar. Aqui nós temos algumas cores de diferentes marcas, não são todas da mesma marca, nós temos aqui nesse meio 3 marcas diferentes, para vocês observarem que não existe uma nomenclatura padrão. E mesmo quando a nomenclatura coincide, não quer dizer que ela vai ter o mesmo tom. Exemplo, aqui eu tenho CG1, que é de uma marca, e eu tenho CG1, que é de outra marca. Observem aqui que são cores totalmente diferentes, apesar da identificação ser a mesma. Aqui eu já tenho a mesma nomenclatura, CG3, CG3. São marcas diferentes e cores semelhantes. Logo, para nós conhecermos as cores, nós temos que de fato testar. Os marcadores, eles têm lá um elemento plástico para indicar visualmente qual é a cor. Mas mesmo aquele elemento não quer dizer que a cor vai ser exatamente igual à tonalidade daquele elemento plástico, daquela tampinha. Na hora que vocês vão utilizar, comprar, escolher, tem mesmo que testar. Pedir um pedaço de papel e testar. E esperar um tempinho para secar e vocês verem como é que aquela cor vai funcionar no papel. De modo geral, quando nós estamos começando, é interessante nós termos um conjunto de cores mais claras, mais suaves, um conjunto de cinzas mais claros, mais suaves. Dentro dos cinzas, podemos ter os cinzas mais frios, que vão tender para o azul, que nem esses 3 aqui, ou nós podemos ter também os cinzas mais quentes, que vão tender mais para o amarelo, para o laranja, que são, como exemplo, esses 3 aqui. Podemos também ter um cinza que vá para o verde, para outras tonalidades, que nem esse exemplo aqui. Um erro que nós podemos acabar caindo, eu vou comprar as cores primárias e vou misturar e vai resultar nas cores que eu quero, semelhante a outros materiais como aquarela, por exemplo. Não é o caso, não vai acontecer isso com os marcadores, tá? Se eu tiver as cores primárias e misturar, eu não vou conseguir... primeiro que ele seca muito rápido, não ocorre essa mistura que vai gerar uma cor secundária ou cor terciária. Isso não vai ocorrer. As cores primárias, então, não são interessantes de ter num primeiro momento. Inicialmente é interessante termos tons de cinza, tons mais frios de cinza, em seguida tons terrosos. Depois disso pode se expandir para outros tons, pode ser os tons de cinza mais quentes, tons de verde, e assim vai seguindo a partir da prática do desenho. No processo de trabalho, os marcadores eles devem ser usados gradativamente, podendo ser aplicado molhado sobre seco ou molhado sobre molhado. Nesses 2 primeiros exemplos aqui, nós utilizamos a mesma tonalidade, o mesmo marcador. Neste primeiro, o molhado sobre seco, foi aplicado uma camada, esperou secar, depois aplicou uma outra camada, deu um tempinho, esperou secar, e assim foi se criando esse degradê. Já neste outro, foi o molhado sobre o molhado, que não teve esse tempo de espera. Aplicou a primeira camada, logo em seguida, sem esperar secar, já se aplicou a próxima, e assim por diante, uma sobrepondo a outra, alcançando esse degradê. Observem que a diferença. Aqui eu tenho a marcação de cada aplicação mais definida.
já não ocorre aqui tanto do lado direito. Aqui cada tom está mais misturado. Nesse terceiro exemplo, foi utilizado molhado sobre molhado, não utilizando somente um tipo de marcador, mas 3 tons de marcadores. Aplicou-se primeiro o mais claro, começa-se pelo mais claro, depois pelo tom médio e por último o tom mais escuro. E observem que à medida que aplicamos aqui o mais claro, depois vamos aplicar o tom mais escuro, para misturar esses 2 tons, a gente pode voltar com o mais claro para fazer essa transição ficar menos perceptível. Outra coisa que nós devemos observar na hora de utilizar o marcador é o quanto ele vaza em relação aos limites da área que nós queremos cobrir. Aqui nós temos o papel XL Marker da Canson, 70 gramas, e o papel sulfite médio da Canson, 120 gramas. Observem que nesse daqui, esse é um papel mais fino, mais liso, e ele absorve menos a tinta. Logo, aqui nas extremidades, não vaza tanto. Já aqui, o que é que ocorre? Foi usado o mesmo marcador, tá? Já aqui, ele já vaza um pouco mais, é um papel com uma gramatura maior, já é um papel que tem alguma textura, ele não é tão liso. Isso, o que é que vai influenciar esse vazamento? Ele passar dos limites da área que nós queremos cobrir. Vários fatores, como já foi colocado aí, o papel, a marca, se é uma caneta mais nova, se é uma caneta mais velha, tudo isso vai influenciar, porque a mais nova vai ter mais tinta do que a mais velha. Logo, pessoal, de um modo geral, o que é importante quando vocês forem utilizar os marcadores é que vocês conheçam o material, testem, vejam como é que ele vai funcionar com aquele papel que vocês querem utilizar, e fazer testes. É a prática, é o uso. Não tem grandes segredos. É um material que não é tão dinâmico quanto uma aquarela, mas ele não é tão controlado quanto outros materiais. Ele tem uma certa vida própria, digamos assim, a depender dessas variáveis que nós acabamos de conversar. Vamos falar dos materiais que vamos utilizar para as demonstrações e fazer as demonstrações na segunda parte desse vídeo. Até logo!